Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo joinha. Bom, a palavra de hoje é gratidão. Desde já eu quero agradecer a todos que estão me seguindo aqui no canal. Quero agradecer a todos que estão me seguindo ali também no Facebook. E quero agradecer a todos que estão participando do grupo VIP no WhatsApp. Então, se você ainda não participa desse grupo, vai lá, aperta no link logo aí abaixo para que você possa participar, para que você possa receber as aulas passo a passo, que é no grupo que eu vou estar postando cada vídeo aula. Esse grupo não é para que as pessoas se comuniquem comigo, mas é tão somente para que eu envie os vídeos até vocês. Mais tarde, quem sabe, eu vou estar abrindo esse grupo para que vocês possam tirar dúvidas. Mas vocês podem deixar a dúvida de vocês aqui logo abaixo, onde você pode deixar aí nos comentários para fazer perguntas, tirar dúvidas, querer saber algo mais. Então, vocês deixam logo aí embaixo, porque eu vou estar lendo e respondendo assim que eu puder. Responderei a todos com muito prazer. Bom, então hoje nós vamos dar início à nossa primeira aula. Talvez vocês pensem assim, nossa, que coisa simples, tal. Mas para que a gente venha iniciar, é necessário que a gente venhamos ter uma explicação antes da gente começar com os nossos pontos. O que eu venho explicar hoje para vocês é a respeito dos gráficos. Porque antes de você dar início a qualquer ponto, você vai ter que ter um gráfico. Você vai ali, escolhe qual almofada você quer fazer, qual modelinho você quer riscar. Então, você vai ter que fazer a leitura do seu gráfico. Você vai ter que saber o que você precisa para fazer o seu trabalho através daquele gráfico. Para o seu trabalho sair correto, você vai ter que fazer toda a leitura, ver ali o que está escrito naquele gráfico, quanto você vai precisar de espaço, que tamanho vai ser o seu quadrado, para você poder iniciar. Quanto você vai ter que usar de tecido. Então, como você vai descobrir isso? Vamos lá, eu trouxe alguns modelinhos aqui, como eu já falei para vocês, esses modelinhos você pode encontrar no Google. Eu tenho também alguns modelos lá no meu blog. Essa aqui eu peguei uma folha em branco, onde eu vou estar mais ou menos riscando com vocês daqui a pouco, como vocês marcar no seu tecido. Então, assim, quando vocês escolher um gráfico, vocês vão ter que fazer a leitura dele. Então, aqui podemos ver nesse gráfico que ele está escrito almofada de capitonê, balão central. Então, ele está indicando que aqui no meio ele vai fazer um formato de um balão. Alguns gráficos já vêm com o desenho já formado. Aqui nós só temos uma base. Então, para você iniciar qualquer gráfico seu, você vai ter que ler o que está escrito no gráfico. Você vai ter que procurar saber aonde está a sua margem, quanto você vai ter de espaço da sua margem, que eu ainda indico para você, que além dessa numeração que vem de margem aqui de espaço, sempre deixe 1 centímetro a mais, porque tem alguns trabalhos que você vai precisar fazer aquela costura, ou algum trabalho que você vai estar trabalhando ali, e o seu material vai desfiando, porque muitas das vezes a gente começa a dar início no trabalho e a gente não termina tudo de uma vez. Então, a tendência do tecido é ele desfiar. O cetim, principalmente, ele desfia muito. O Oxford também, ele desfia, então ele vai soltando aqui as linhas. Então, você acaba perdendo um pouquinho de espaço. Então, sempre deixa um pouquinho a mais para que você possa ter aí um trabalho mais limpo e com mais espaço que dê para você finalizar a sua costura. Então, aqui nesse gráfico, nós estamos vendo aqui 3 formações dos nossos quadrados,
Onde aqui ele tá indicando que cada quadradinho desse eu vou ter que riscar 6 centímetros, cada um. E cada espaço de um para o outro, eu vou ter aqui 10 centímetros. Desse para esse, eu vou ter 10 centímetros. Desse para esse, 10 centímetros. Aqui eu vou ter 8 centímetros. Então, cada gráfico que você pegar, ele vem uma leitura. Então, vamos passar para outro aqui, outro modelo. Esse modelo aqui, ele vai estar te indicando quanto você vai usar de tecido. Aqui tá dizendo que você tem que usar 75,5 por 67,5. Tá bem pequenininho, eu acho que não dá para vocês pegar aí na imagem. E os nossos quadradinhos, está escrito aqui para mim que ele é 2,5. Então, eu vou ter que riscar no meu tecido quadradinhos de 2,5. Aqui ele tá me indicando que dessa carreira para cá, eu tenho 27 quadradas. Alguns gráficos vocês vão pegar e vocês não vão entender muito bem a leitura, porque às vezes a pessoa tira foto, coloca o gráfico, mas não vem assim explicando com detalhe quanto você vai precisar de tecido, qual o tamanho final do seu trabalho. Então, você tem que ficar atento a tudo isso para que você possa fazer o seu trabalho ficar perfeito. Temos aqui um outro trabalho, que esse tem a foto e tem um gráfico. Então, logo aqui em cima, ele está escrito que de tecido, você vai precisar de 70 por 70. Então, você vai ter no seu tecido aí, você vai pegar a sua fita métrica e você vai medir 70 centímetros no comprimento, no caso assim, no comprimento, e 70 de largura. Então, ele fica 70 por 70. Então, você tem que ficar atento a isso para que você possa fazer o corte do seu tecido. Aí, você vem, mede com a régua, risca o finalzinho onde vai dar 70 e ali onde você vai fazer o seu corte do seu tecido para que você comece a desenhar o seu gráfico. Então, você estando com o tecido já cortado, aqui explica que você vai precisar riscar nesse gráfico, no seu tecido, quadradinhos de 3 por 3 centímetros. Não sei se está focando bem para vocês. 3 por 3 centímetros vai ser o tamanho desses quadrados aqui. Então, cada quadradinho desse vem 3 por 3. Como esse 3 por 3 ao quadrado, então, ele vai vir 3 assim, 3 assim, 3 assim, 3 assim. E finaliza. Então, tem um 3 por 3. Vai ser a medida dele. Aí, aqui também, ele me informa nesse gráfico que essa almofada, na medida de 70 por 70, com 3 centímetros cada quadradinho, ela vai finalizar no tamanho de 40 por 40. Então, com essa medida, após você terminar a sua almofada, após você costurar a sua almofada, o seu trabalho vai estar com 40 por 40 centímetros. Então, esse é o primeiro passo. Sempre que você for criar o seu trabalho, você tem que ler o gráfico. Você tem que ler, seja ele que você pegue no Google, seja ele alguém ensinando no YouTube, seja ele em uma revista, porque em bancas de revista você também pode estar encontrando revista de capitonê. Então, ali você vai ter que ler todo o detalhe, para que não tenha erro. Porque muitas das vezes a gente tá afobado, a gente quer aprender, a gente quer fazer logo, eu consigo. E aí pega e não olha muito bem aquelas medidas. Corta o pano e aí começa a riscar e depois diz, poxa, o que foi que eu fiz de errado?
No meu início mesmo, quando eu estava aprendendo, eu tive também essas falhas, e isso é normal, isso é comum. Por quê? Porque a gente fica na ansiedade, a gente não olha todos os detalhes, porque simplesmente a maioria dos vídeos que a gente encontra não são videoaulas passo a passo. A gente encontra já formando as nossas almofadas, os nossos trabalhos. Então, a gente não aprende, acaba não aprendendo como a gente fazer isso. Nos vídeos mesmo, a gente chega lá e diz, eu vou fazer esse modelo aqui, nosso gráfico vai ser esse, vamos riscar aqui, tal tamanho, tal tamanho. Mas para quem nunca fez, há uma enorme dificuldade. E às vezes no meio do caminho a pessoa até se desanima. Não vou conseguir, eu não sei. Então a pessoa acaba parando. Tem vontade, mas por não entender fazer a leitura do seu gráfico, aí se abate com aquele, não vou dar prosseguimento, não vou continuar, não vou esquentar minha cabeça com isso. Então, por isso é o objetivo das nossas aulas, para que você venha aprender a fazer a leitura do gráfico, cada ponto, como formar, e daí por diante vamos ter diversos trabalhos para a gente aprender. Então, em primeiro lugar, você vai escolher o seu gráfico, vai escolher o seu modelo, tem que fazer a leitura do seu gráfico. Cada gráfico tem uma leitura diferenciada da outra. Só mais explicado do que o outro. Então, vamos passar para o próximo. Já esse daqui, ele tem toda uma leitura para que você possa fazer o seu gráfico. Esse daqui é de revista, dá para perceber que aqui é de uma revista. Então, ele vem aqui o modelo. Qual é o modelo? Tô achando que minha câmera não tá focando muito bem. Então, aqui do ladinho, você vai encontrar todo o detalhe. Aqui vai te explicando aqui, ó. Quanto você vai usar de tecido? Quanto você vai ter da sua espuma siliconada, que é aquelas fibras siliconadas que usa nas almofadas. Quanto você vai precisar de tecido e como vai ser os seus quadrados, de quanto vai ser o seu quadrado. Então, aqui ele vem tudo bem explicadinho. Já nesse daqui vem mais explicado, porque como é de uma revista, ele vem o quê? Passo a passo, explicando corretamente como que vai ser e como vai finalizar esse trabalho. Então, você vai encontrar gráficos dessa maneira aqui, que vai ser muito mais explicado para você. E já vai ter outros que não tem tanta explicação. Logo aqui, ele vem com dois detalhes aqui, um quadradinho que ele indica que é o quadrado, que é esse vermelho. Então, ele quer indicar que é esse quadradinho aqui. Aqui abaixo vem um quadradinho preto com um X preto. Então, ele quer indicar que aqui no meio, onde tem esse quadradinho aqui, é onde você vai formar a sua flor no seu desenho. Que, no caso, vai ser essa flor aqui. Então, você vai ter essa flor, esse desenho, esse meio. Então, aqui são os 4 quadradinhos vermelhos. Esses 4 quadradinhos vermelhos é onde vai ser feito o ponto fofoca, porém riscado do lado do avesso do tecido, para que você, do lado do direito, você possa ter esse formato. Quando você quer só o fofoca puro, você tem que riscar no direito do seu tecido. Então, tudo isso você tem que ler e você tem que entender. Porque muitas das vezes a pessoa risca de um lado e o formato sai do outro. Às vezes risca, por exemplo, um cetim tem um lado brilhoso e o outro não tem brilho, ele é fosco. Aí você vai e risca achando que o desenho vai dar daquela forma e não dá, vai sair ao contrário. Então, tem que ler direitinho de que forma que vai sair o seu desenho e o lado que você vai ter que riscar. Nesse modelo aqui, você risca no avesso e o desenho vai formar no direito. Já se eu fosse riscar somente esses quadradinhos, eu riscaria no direito e ele formaria o desenho no direito.
Então, tudo isso você tem que olhar direitinho para você ver como vai sair o seu trabalho, de que lado ele vai sair e qual formato, porque aqui ele fez essa flor, mas para ele chegar nessa flor, do outro lado só era o ponto fofoca. Então, logo aqui embaixo, ele mostra as medidas que você precisa ter. Aqui ele mostra que você precisa, no início, de um espaço de 10 centímetros. Você vai ter aqui uma margem de 10 centímetros, que você vai pegar aí a sua fita métrica ou a sua régua e vai marcar esses 10 centímetros. Se eu tenho o meu tecido, eu vou pegar a minha fita ou a minha régua e vou aqui tirar do meu tecido 10 centímetros. Não vou riscar o meu tecido, só vou mostrar mais ou menos aqui pra vocês. Você pega aqui no 10, colocou aqui na sua margem, sempre deixa um pouquinho a mais, como eu já falei pra vocês, e aí você conta do 10 a 1, do 1 ao 10. Então, você tem um espaço de tecido. Então, ele tá te indicando que a partir desse espaço que ele tá pedindo no gráfico, é onde você vai conseguir desenhar o seu gráfico. Então, você tem que olhar qual espaço que você vai ter para ele formar o desenho. Esse espaço de 10 centímetros que ele pede é onde vai formar esse espaço aqui. Esse espaço aqui. As laterais e de um desenho para o outro. Aqui ele mostra que você tem que fazer os quadradinhos de 3 por 3 centímetros. Aqui já mostra que dessa carreira de quadrado, desses 6 quadrados, para esses de baixo, você vai ter que ter um espaço aqui de 8 centímetros. Então, aqui você teve 10 para ter a sua margem. Aqui você riscou os quadradinhos de 3 por 3, então aqui vai ser 3, 6, 9. Mais abaixo você vai ter 8 centímetros de espaço para que você risque novamente a próxima carreira, que vai vir 3, 6, 9. Mais um espaço de 8, risca a outra. Então, aqui nesse 10, você vai ter esse espaço de 10, que vai ser a margem do seu tecido, vai ser toda de 10. Vai ser 10 aqui, 10 aqui, 10 em toda a lateral. Só que esse 8, você vai usar aqui, ó, entre um desenho e outro, que são essa faixa que vai formar aqui. Esses 8 centímetros vai ser essa faixa aqui, que vai ser formada. E essas daqui, que vai ficar entre um desenho e outro. Então, é essa a importância de você ler corretamente o seu gráfico. Porque às vezes as pessoas se apegam muito, qual é o nome do ponto? Qual é o desenho? Como é que chama e tal? Mas o mais importante é que você se identifique com a leitura do seu gráfico, porque se você não tiver uma boa leitura do seu gráfico, você não vai conseguir elaborar ele no seu tecido. Tenho esse aqui que eu tenho no blog, esse gráfico eu que fiz o risco, inclusive eu criei uma régua, com esse modelo aqui, para ele ficar muito mais fácil para a gente trabalhar. Inclusive tem até uma pessoa que fez um novo vídeo também, criando essa régua aí, né? E é assim, né? A gente faz, outras pessoas veem, outras pessoas vão passando para frente. O importante é que a gente vá passando o aprendizado um para o outro. Então, ele forma aqui esse alfineteiro, porque eu tenho nesse modelinho de almofada pneu. Esse é o modelinho de almofada pneu. Depois eu vou estar fazendo uma videoaula com esse daqui para vocês. E esse daqui é o modelo que tá nesse gráfico. Então, o que foi que eu fiz? Como eu mesmo desenhei esse gráfico da minha maneira, porque tem ele, mas só que eu quis colocar ele em um papel da maneira que eu viesse entender melhor. Então, aqui eu tô vendo que eu vou ter nesse tamanho todo aqui 20 quadradinhos. Eu tenho aqui 20 quadradinhos. Descendo aqui, eu vou ter 3 quadradinhos, que esses quadrados eu vou fazer
de 3 por 3. Então, eu coloquei aqui, ó, quadrados de 3 por 3 centímetros. E botei também outras linguagens lá no meu blog, chinês, tal, espanhol, para que outras pessoas também venham entender. Então, eu tenho aqui uma medida de 62 centímetros. Aqui vai ser o quê? A largura ou o comprimento do meu tecido. Então, eu coloco uma seta aqui e uma seta para cá. Então, aqui já dá para eu entender que eu preciso de 62 de tecido. Aqui eu coloquei uma seta para cima e para baixo, porque quando eu riscar, eu vou precisar de 62 e nossa lateral aqui eu vou precisar de 19 centímetros na lateral. Então, eu preciso de 19 assim e de 62 assim. Então, entre esse 19 aqui, eu vou precisar ter o espaço de 3, 6, 9. Então, aqui eu tenho 9 centímetros para ficar no meio desses 19. Então, aqui do lado eu preciso de uma margem sobrando de tecido 5 centímetros. Aqui do lado, a mesma coisa, 5 centímetros. Então, aqui para eu ler e para eu fazer, ele vai ser feito dessa forma aqui. Eu vou pegar o tecido, boto assim ao comprido. E aí, eu venho marcar o meio. Primeiro, eu separo 19 centímetros de tecido, dobro o meio, então eu centralizo. Eu sei que esse quadrado aqui, a metade dele vai sair na metade do meu tecido, do meu 19 centímetros. Então, quando eu riscar aqui o meu primeiro, marco no meio, venho com os outros dois, então, eu vou ter uma margem de 5 centímetros, outra margem de 5 centímetros. E aqui por diante, eu já sei que eu vou ter que riscar nesse gráfico 20 quadradinhos de 3 por 3. Então, eu vou riscar daqui para cá. Quando eu terminar de riscar esses 20 quadradinhos, eu vou ter 62 de tecido. Porém, que entre eles, você vai precisar de uma margem de 1 centímetro, que é onde vai pegar a costura. Porque no caso, nesse modelo aqui, eu comecei com um riscado. Para ele fechar corretamente, eu tenho que finalizar com ele vazio. Então, comecei fazendo o meu ponto e termino sem fazer, porque é um sim e um não, um sim e um não. Então, essa linha daqui vai ter que bater com essa linha de cá quando eu dobrar para fazer a minha costura. Então, ele é exatamente desse jeitinho aqui. Eu viro meu tecido e pelo avesso eu vou costurar. Porém, que eu vou ter que juntar o meu gráfico. Eu tenho que deixar ele certinho, esse quadradinho com o outro quadradinho que está vazio, para que ele bata certinho, porque depois de costurado, ele vai continuar. Ele vai ficar um sim ou não, um sim ou não. Esse gráfico aqui eu tenho também no meu blog, vocês podem dar uma olhadinha lá, eu vou deixar o link aí do blog. Se vocês quiserem fazer, também tem umas videoaulas aqui ensinando como fazer. Então, o que eu quis mostrar para vocês hoje é a importância de você fazer a leitura do seu gráfico. Porque não adianta, a gente hoje vai dar um início a um ponto, mas você não sabe ler um gráfico, você não sabe por onde começar. Eu também trouxe aqui um papel em branco para mostrar um pouquinho mais para vocês. Por exemplo, eu vou começar a riscar um gráfico no meu tecido. Depois que eu já tive a medida de quanto eu vou ter de tecido, comprimento e largura. Eu preciso ter nesse tecido, no meu trabalho, de acordo as medidas passadas ou de espaço, eu vou sempre estar precisando de 1 centímetro para poder dar início. Então, eu venho aqui, eu marco 1 centímetro no meu tecido e assim eu marco 1 centímetro no meu tecido. Aí, aqui eu venho em todo o meu tecido, ó, venho rodeando ele com a mesma medida de 1 centímetro. Aí, eu venho aqui e meço novamente 1 centímetro.
Venho aqui na lateral dele todo. E venho medindo 1 centímetro. Espero que esteja dando para vocês entender. Então, o que é que eu vou fazer? Depois que eu risquei, eu vou saber qual é a minha margem, qual é o espaço que eu vou ter do meu gráfico, onde eu vou começar a riscar o meu gráfico depois dele detalhado. Então, eu venho riscando assim. Eu posso somente marcar. Tem tecido que você pode pegar e fazer um repuxado de linha a linha, de ponta a ponta, para você poder encontrar o seu espaço. Então, aqui eu vou ter um espaço já separado, que eu sei que esse espaço vai ser da minha costura. Isso de acordo com o modelo que você escolher. Pronto, então é mais ou menos isso aqui. Aí pronto, você tirou o seu espaço de 1 centímetro. E agora, quanto você vai precisar para você riscar? Se o seu trabalho tá pedindo uma medida de 2,5, esse trabalho aqui me pede 2,5 centímetro por 2,5. Então, você vai chegar no espaço que ele pediu para você. E você vem aqui e marca 2,5. Você vem aqui 2,5. Aqui, você vem com 2,5. Isso, se você não tiver com a régua que eu ensino no canal a criar. Se você tiver a régua, vai ser muito mais fácil. Porque você vai fazer os quadradinhos na sua régua do tamanho que você quiser, de 1 centímetro, 1,5, 2 centímetros, 2,5, 3, e aí vai. Então, aqui, eu já consigo formar um quadradinho de 2,5. Marco aqui, venho, aonde está o meu quadrado. Pronto, então, eu risquei no meu tecido um quadrado de 2,5. Tenho 2,5 de quadrado por 2,5, que eu vou riscar 2,5 aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui, 2,5 aqui. Então, esse é o meu quadrado. Ah, mas se o meu gráfico tá pedindo que eu tenho que ser só 2, então, eu boto só 2 centímetros. Se o meu gráfico tá pedindo 3, aí vamos formar de 3. Como essa régua tem a largura de 3, eu já posso diretamente aqui marcar um formato dele. Mas você, se não tiver, você já vem marcando, né? Vem de baixo para cima, marca no 3. Arrodeia no 3, bota em cima no 3. E assim vamos. Então, aqui eu vou ter aqui uma largura de 3. Então, vou ter um quadradinho aqui de 3 por 3. Se o meu gráfico pede um quadrado maior, vamos fazer um quadrado aqui de 5. Meu gráfico tá pedindo 5 centímetros. Eu venho aqui, risco do meu 5 pra cá, marco aqui onde vai ser o meu 5, também na parte de cima, até onde é o 5, e venho e desço. Então, aqui eu tenho um gráfico com 5 por 5. E assim vai. Se for de 6, se você quer fazer um trabalho em uma coxa de cama, você nunca vai fazer um trabalho em uma coxa de cama com 2, com 1, com 3. Até faz com 3. Mas é assim, vai ser um trabalho que vai ser
muito ponto. E os formatos vai ser sempre pequeno. Então, quanto mais você aumentar o seu quadrado, aquele desenho que você quer vai ficar maior. O ponto fofoca vai ficar maior. Os demais pontos vão ficar maior. Você quer fazer um ponto trançado. Se você fizer muito miudinho, vai ficar um trançado bem miudinho, toda a sua coxa. Você quer fazer um ponto trançado maior, você já bota em 5 ou em 6. Por exemplo, esse daqui é 1, esse daqui é 2,5. Olha só como ele fica, bem miudinho. Então, se eu quero esse detalhe daqui maior, eu tenho que aumentar o meu quadrado para ele sair maior. Então, essa é a forma de você começar a trabalhar com o seu gráfico. Você lê todo o seu gráfico, você vem, corta o tecido no tamanho, faz as medidas corretas no seu tecido para começar a iniciar. Se você tiver um trabalho como uma almofada pneu, no caso, eu sempre indico para você. Na almofada pneu, olha o seu gráfico, olha a sua margem. Mas quando você for começar, porque a almofada pneu, a largura é sempre menor do que o comprimento. O comprimento sempre dá bem maior, né? Então, eu sempre indico você marcar assim, ó. Pega ponta com ponta, depois de cortado, você vai fazer assim. E aqui por dentro, você faz um risquinho. Então, você vai saber onde é o meio do seu tecido. Então, aqui, através desse meio do tecido, é onde você já pode riscar o seu gráfico. Por exemplo, esse gráfico aqui, eu tenho o meio dele aqui. Então, aqui eu tenho um meio. Então, já sei mais ou menos onde eu vou colocar o meu gráfico, o meio do meu gráfico. O quadrado que centraliza o meu gráfico, para eu poder fazer os demais. Se eu não quiser começar pelo meio, mas pelo menos já tem uma medida de como que eu vou iniciar. Então, essa é a importância da leitura e essa é a importância de você saber como você iniciar o seu trabalho. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aí da nossa primeira aula. A nossa primeira aula foi simplesmente para falar com vocês, mostrar para vocês como fazer a leitura do nosso gráfico. Então, um beijo no coração de todos vocês, gratidão e gratidão. Espero vocês no próximo vídeo, onde vamos começar os nossos pontos. Beijo, beijo, beijo.